Bom dia, hoje é 17 de agosto. Faça o cabeçalho com caneta, contanto que a resposta seja lápis. Coloque o nome da escola, a data, o número 230 nas formas cardinal, ordinal e romana. Copie no caderno com caneta, contanto que a resposta seja lápis. Hoje nós vamos ver mais uma parte do folclore, que são as adivinhas. Então, o que são as adivinhas ou adivinhações? Elas começam tradicionalmente com a pergunta: o que é o que é? Elas fazem parte da literatura popular e das brincadeiras folclóricas. Em sua estrutura é feita uma pergunta e geralmente as respostas são engraçadas e algumas até bem difíceis. Assim, as adivinhas usam a lógica e diversos trocadilhos. Então, para testar vocês, tem 5 adivinhas para vocês resolverem e depois pesquisar mais 2 e escrever no caderno. Então, a primeira: o que é o que é? É feito para andar e não anda. Letra B: o que é o que é? Cai em pé e corre deitado. Letra C: o que é o que é? Quebra quando se fala. Letra D: o que é o que é? O que tem no meio do ovo. Letra E: o que é o que é? O que anda com os pés na cabeça. Então, copiem e coloquem a resposta e não esqueçam de pular linha. Depois, como parte do exercício 2, vocês vão pesquisar 2 adivinhas e escrever no caderno. Não esqueçam de anotar a resposta. Na apostila de português número 5, nós vamos trabalhar da página 32 até a 40. Então, leia com atenção os enunciados para resolver os exercícios de cada página. Assista o vídeo explicativo pausando nas páginas. Capriche na letra. Use pontuação, acento, letra maiúscula quando precisar. E depois estiver pronto, envie as fotos das páginas prontas e certifique-se que a foto está nítida. Depois que receber a correção, corrija o que estiver certo, coloque com caneta vermelha e depois me envie a foto novamente para mostrar que corrigiram. Se não tiver caneta vermelha, pode usar lápis colorido vermelho. Lembrando, faça a lição corretamente, que eu não vou aceitar a lição de qualquer jeito. Capítulo 2: Entrevistando para conhecer. Você sabe o que é uma entrevista? Você já entrevistou alguém ou já foi entrevistado? Você já assistiu a uma entrevista na televisão ou leu alguma em um jornal ou na internet? Por meio dela, podemos conhecer um pouco mais sobre a vida de alguém ou sobre um assunto determinado. Agora, vamos ler uma entrevista bem diferente. Então, antes de passar para o texto propriamente dito, só lembrar vocês que a entrevista é um diálogo entre 2 ou mais pessoas, onde nós temos o entrevistador e o entrevistado. Então, o entrevistador é quem faz as perguntas e o entrevistado é quem responde as perguntas. Vocês tiveram a oportunidade de fazer uma entrevista sobre como estava a situação do coronavírus em Chavantes. Vocês lembram o que vocês fizeram? Então agora nós vamos ver um texto diferente que vai falar sobre outra entrevista. Entrevista para um papagaio. Papagaio: você vive preso numa gaiola? Ricardo: tá louco?
Acho que não. Papagaio. Você inventou as histórias desse livro? Ricardo. Existem histórias que a gente inventa do começo ao fim. Tenho vários livros assim. As histórias deste livro, entretanto, são contos populares que eu recontei. Papagaio. Contos populares? Sim. São histórias muito antigas, criadas e guardadas na memória do povo. Elas vêm sendo contadas de boca em boca desde que os portugueses chegaram ao Brasil e até de antes, pois os índios também contavam lindas histórias. Depois vieram as histórias das culturas africanas. Papagaio. Você quer dizer de bico em bico? Ricardo. Mais ou menos isso. A mesma coisa acontece, por exemplo, com as piadas. Ninguém sabe quem inventou, nem de onde vem. A gente ouve, gosta, dá risada e conta de novo. Cada um, claro, do seu jeito. Papagaio. Mas e no caso dos contos? Como a coisa acontece? Ricardo. Até hoje, nos lugares distantes, onde não há luz elétrica nem televisão, as pessoas à noite, depois do trabalho, costumam sentar em volta de uma fogueira para conversar, falar das novidades, trocar ideias, comentar os acontecimentos do dia. Nessas horas, sempre aparece alguém que sabe e gosta de contar histórias. Papagaio. Mas como esses contadores aprendem suas histórias? Ricardo. Antes de mais nada, todo contador precisa gostar da história que conta. Sem isso, não faz sentido algum contar nada. Outra coisa. Muitas vezes, essas pessoas não sabem nem ler nem escrever. Aprendem ouvindo outros contadores e guardam tudo no coração e na memória. Por isso as histórias precisam ser muito boas. Ninguém vai guardar no coração e na memória uma história ruim. Papagaio. E você, como aprendeu os contos deste livro? Ricardo. Existem pesquisadores maravilhosos, folcloristas, antropólogos, psicólogos, que viajam por aí, encontram esses contadores populares, anotam suas histórias. Depois publicam livros. A partir desses livros, escolho uma história, procuro as várias versões resgatadas pelos diferentes pesquisadores e aí tento contá-la do meu jeito. Há, porém, no livro, no meio da noite escura, tem um pé de maravilha. Histórias que aprendi ouvindo outros contadores. O importante é o seguinte: gosto muito das histórias que selecionei. Elas me emocionam e mexem comigo. Papagaio. Mas para que essa trabalheira toda? Ricardo. Uma história boa é um tesouro que merece ser guardado. Estive há pouco tempo em São Luís do Maranhão. Lá escutei uma história contada por uma pessoa analfabeta. Acontece que a tal história é a versão do conto A Mulher do Viajante. Só que meu texto foi baseado numa recolha feita por Ana de Castro Osório, em Portugal, no fim do século XIX. Não é incrível isso? Se essa história é contada até hoje em São Luís, por uma pessoa que não sabe ler, portanto aprendeu de outro contador, é porque ela é muito boa. Muito, muito boa. Papagaio. Carambola. É verdade. Ricardo. Outra coisa. Esses contos sempre falam de assuntos que interessam a todas as pessoas de qualquer idade. Heróis lutando para conhecer melhor, como todos nós. Desafios que o herói precisa enfrentar para conquistar seu objetivo, como todos nós. Heróis que às vezes precisam encarar o acaso, o desconhecido, o inesperado e o incompreensível, como todos nós. Fora isso, são histórias cheias de sentimentos e temas conhecidos de todas as pessoas, como o amor, a luta pela sobrevivência,
a ambiguidade, o medo, a inveja, a curiosidade, o arrependimento, a injustiça, o desânimo, a generosidade, a esperteza, a esperança e muitos outros. Papagaio. A esperança? Como assim? Ricardo. Vou dar um exemplo. Conhece a história do papagaio que vivia preso na gaiola? Papagaio. Não. Ricardo. Era uma vez um papagaio que vivia preso numa gaiola. Um belo dia, seu dono passou e perguntou: Tudo bem aí? O papagaio suspirou sem responder nada. Você reclama de boca cheia, disse o homem. Sua vida não é tão ruim assim. Tem casa e comida de graça. Mas eu queria ser livre para poder voar como os outros pássaros, respondeu o papagaio. Seu dono puxou outro assunto. Amanhã vou sair de viagem. Devo visitar a floresta onde, anos atrás, consegui caçar você. Quer mandar um recado para os seus amigos e parentes? O papagaio levantou a cabeça, olhou bem para o homem e respondeu. Diga a eles que passo meus dias e minhas noites preso numa maldita gaiola. O dono da casa arranjou as malas e partiu. Voltou de viagem 1 semana depois. E aí? Perguntou o papagaio. Conseguiu falar com meus amigos e parentes? Sim, respondeu o homem. Porém trago más notícias. Assim que dei a eles o recado, eles arregalaram os olhos, colocaram as asas na garganta, botaram a língua para fora, gritaram, cambalearam e caíram mortos. Ao ouvir isso, o papagaio arregalou os olhos, colocou as asas na garganta, botou a língua para fora, gritou, cambaleou e também caiu morto. Chocado sem saber o que pensar, o homem retirou o corpo do papagaio e, com cuidado, com o pobre bichinho deitado em cima da mesa da cozinha. Assim que se viu livre, o papagaio deu uma cambalhota no ar e saiu voando. Antes de cair no mundo, gritou para o homem. Quando estiver de novo nos lugares de onde eu vim, por favor, diga ao meu povo que o truque deu certo sim. Terminou a história. Gostou? Papagaio. Com lágrima nos olhos. Curupaco papaco. Se gostei? Caramba! Foi a história mais linda, comovente, triste, dramática, alegre, emocionante e extraordinária que já escutei em toda a minha vida. Aliás, mudando de assunto, quando você está pensando em viajar? Esse texto é de Ricardo Azevedo. No meio da noite escura tem um pé de maravilha. São Paulo, Editora Ática. Vamos entender o texto. Que tipos de textos são esses? E qual a finalidade? Então esse texto está falando do quê? Ele está falando de uma entrevista. Tanto pode ser oral ou escrita. Oral é a falada e escrita é o que está escrito. E qual que é a finalidade? Para que serve? A entrevista, a finalidade dela é apresentar perguntas e respostas que leve ao conhecimento de algum assunto, de um determinado assunto. Quem são o entrevistado e o entrevistador? Lembrando que o entrevistado é quem faz quem responde as perguntas e o entrevistador é quem faz as perguntas. No caso, se for algum jornal, vai ser o repórter. O entrevistado vai ser para quem está fazendo as perguntas. Aí, no caso do texto, quem é o entrevistado e quem é o entrevistador? Qual que é o assunto da entrevista?
Eles estão falando sobre o quê? Número 4. Qual o título do livro que Ricardo Azevedo aborda na entrevista e como são as histórias desse livro? Número 5. De acordo com o Ricardo, o que são contos populares? Então, quando for responder as perguntas, leiam o texto novamente para estar respondendo. Leiam com bastante atenção. Ambiguidade é algo que pode ter mais de um sentido. Na nossa sociedade, quais sentidos podem ter a expressão preso numa gaiola? Então, muitas vezes, nós falamos alguma coisa que ele tem outro sentido. Por exemplo, no caso de fosse palavra. Se eu falasse manga, eu poderia estar me referindo à fruta, poderia estar me referindo à manga de uma camiseta. Se eu falasse pano para manga, poderia ser tanto tecido para fazer uma manga de camisa, quanto poderia me referir a algum tipo de problema. Então, aí no caso, preso numa gaiola, qual será o duplo sentido disso? Número 7. Leia o trecho da história do papagaio que vivia preso na gaiola. Porém, trago más notícias. A parte destacada apresenta uma opinião. De quem seria essa opinião? Do papagaio, do Ricardo, do dono do papagaio, dos amigos do papagaio. Lembrando que nós temos o fato, o que realmente acontece, e a opinião é o que a gente acha. Então aí, porém trago umas notícias. Seria a opinião de quem? Continuando, vamos ver mais sobre o texto. Continuando, vamos discutir sobre o texto. Depois de ler esse texto, você afirmaria que somente as pessoas que sabem ler e escrever podem ser contadoras de história? O que vocês acham? Só pessoa que sabe ler e escrever que pode ser contadora de história? No próprio texto tem um exemplo. Conseguiram perceber? Número 2. O que você achou dessa entrevista? Acharam interessante? Por quê? Ela é diferente? Então vocês vão contar o que vocês acharam. Não adianta responder legal, que não, como resposta de 5º ano, não, nem adianta. Número 3. No início da entrevista, o papagaio pergunta se o entrevistado vivia numa gaiola. Por que ele fez essa pergunta? Então prestem bastante atenção na hora de responder. Número 4. O que significa a palavra esperança para você? Número 5. Por que você acha que no final o papagaio muda de assunto e pergunta quando o entrevistado estaria pensando em viajar? O que será que levou o papagaio a perguntar isso? Quando o entrevistado estaria pensando em viajar? Continuando. Enriquecendo o vocabulário. Ricardo explicou que os contos vêm sendo contados de boca em boca desde que os portugueses chegaram ao Brasil. Qual é o significado da expressão de boca em boca? Lembra que nós já vimos várias expressões linguísticas do que seria de boca em boca. Qual que seria o significado dessa? Letra B. O papagaio se referiu a esse termo de outra forma. Qual foi?
Então o papagaio usou essa mesma expressão, só que na linguagem dele. Como que ele falou de boca em boca na linguagem dele? Letra C. Por que o papagaio se referiu à expressão dessa forma? Pensem bem na hora de responder. Número 2. Pesquise e descubra o que fazem os pesquisadores. Então, um pesquisador ele faz o quê? Letra B. Os psicólogos. O que os psicólogos fazem? Letra C. Os antropólogos. Qual será que é o serviço do antropólogo? Letra D. Folcloristas. O que será que eles estudam, os folcloristas? Então, pesquisem essas palavras para saber os significados. Então, significado de pesquisador, psicólogo, antropólogo e folclorista. Vocês vão estar vendo qual seria o trabalho deles. Número 3. Com relação à forma dos resgates dos contos, o papagaio poderia ter perguntado: para que esse trabalho todo? Mas ele disse: para que essa trabalheira toda? Qual a diferença na forma de dizer? Explique. Então, no número 3, prestem bem atenção na hora de responder, porque ele perguntou, ao invés dele perguntar para que esse trabalho todo, ele disse para que essa trabalheira toda. Então, qual foi a diferença na forma de dizer um e outro? Então, no número 1, esse trabalho todo significaria o quê? E na outra seria número 2, trabalheira. Qual seria o significado da trabalheira? Número 4. O papagaio usa a expressão carambola. Releia a entrevista nessa parte e descubra o que isso expressa. Qual seria o significado disso? Então leiam novamente o trecho que ele vai usar a expressão carambola para ver o que ele vai estar significando. Então olha a parte da entrevista que é a carambola. Então vejam e escrevam o que seria. Então leiam o texto com atenção e se tiverem dúvidas pergunte. E mãos à obra.